Gente querida, durante todo esse tempo de igreja, até que o apóstolo João pudesse receber essas palavras e essa revelação, ele não saberia discernir e nem explicar quão profundo seriam essas palavras nos dias de hoje, principalmente nos nossos dias. Porque a igreja toda, ela foi sendo guiada, dirigida pelo doce Espírito de Deus. Você só está aqui porque o Espírito de Deus lhe trouxe. Só que durante toda a história, Deus tem tido influência na história, Ele tem entrado na história sem pedir licença, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor da história. Eu vejo pelas Escrituras que um dia Deus, vendo o seu povo acuado e humilhado, e lá no Egito como escravo, Ele chama um homem, fala: Moisés, você vai libertar o meu povo, eu tenho visto a aflição do meu povo e eu desci para libertá-lo, e eu quero que você vá até Faraó. E Deus interfere naquela história, na nação egípcia e na nação israelita. Deus traz os judeus de volta, tira com mão forte, pragas começam a abater o Egito, e o Egito, de nação mais poderosa da terra, termina como uma nação humilhada, envergonhada. Fala assim: porque Deus interferiu na história. E se nós passearmos pela Bíblia, em muitos lugares, um dia tinha um homem, um rei chamado Nabucodonosor, um rei poderoso. Ele sobe no seu palácio em Babilônia, ele está assim, talvez no terraço em frente ao rio Eufrates, que hoje está secando, segundo as profecias. Então, ele está orgulhoso de toda a construção faraônica dele, e ele diz: esta é Babilônia, que eu construí com o meu braço, com minha inteligência, com o meu poder. No mesmo momento, uma voz do céu veio sobre ele, e disse: olha, porque você se engrandeceu, e não deu louvores ao Deus do céu, quem te dá saúde, quem te dá vida, eu vou te dar uma sentença aqui. Você vai viver como um animal, vai andar de 4 patas, vai receber o orvalho do céu, seus cabelos vão crescer, seu corpo produzirá pelos como dos animais, e você vai comer capim. E a Bíblia diz que, passado um tempo, Nabucodonosor fica louco, e ele começa a enlouquecer e sai correndo do palácio, vai para as florestas, ninguém mais acha o rei. E depois disso, 3 anos se passam, e um determinado dia, chuva caindo sobre a sua cabeça, ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele se lembra, volta ali, talvez a sensatez, talvez o entendimento, volta ali o entendimento, ele dá glórias ao Deus do céu. Deus movimenta os exércitos dele, eles fazem uma caçada, acham o rei, trazem para dentro do palácio, e ele retorna ao seu estado original. Deus entrou na história. Às vezes Deus dá uma sacudida na vida, e Deus mexe na vida de todos nós. Havia muito orgulho, muita soberba nesse homem. Depois o filho dele, chamado Belsazzar, do mesmo jeito. Ele fazia festas com os objetos sagrados. Ele sacrificava a ídolos, aquilo que pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Ele havia saqueado Jerusalém. Então, fala assim: Deus sacudiu o reino. Uma mão gigante aparece na parede quando ele estava se prostituindo, quando ele estava com orgias, churrasco, festança no reino, e aquilo era meses de festa. A mão gigante aparece e escreve Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ninguém sabe o que significa,
e porque surgiu aquela visão e a parede foi rasgada. O que é isso? Chamam Daniel. Daniel vem, e ele já entendeu que Deus interferiu na história. E ele disse: rei, Deus entregou os reinos desse mundo nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, teu pai. E ele reconheceu que Deus é Deus. Mas você que herdou tudo isso, não pagou por isso, está brincando com os objetos sagrados dele. E ele diz: pesado foste na balança, e foste achado em falta. O rei falou assim: Daniel, pode falar, você está com medo de falar? Pode falar, eu vou te dar cadeias de ouro, eu vou pôr um colar de ouro no seu pescoço, você vai ser o segundo, o terceiro aqui no meu reino. Daniel falou assim: todos os suas riquezas fiquem para ti, mas eu vou dizer o que Deus mandou. Ele te julgou e ele te sentenciou, você vai morrer essa noite. Naquela mesma noite, há uma invasão no reino e Belsassar morre. Deus sempre interfere na história. É interessante que eu vou falar alguma coisa aqui, nada pessoal, mas pode ser que sirva para você, como serve sempre para mim. Às vezes, tem uma mão que entra na nossa história e ela mexe. Ela causa um reboliço. Às vezes é para nos tirar da lama, outras vezes é para nos derrubar de vez. Deixa eu contar uma coisa para você. Está circulando via internet uma história que é uma experiência que se chama A Mão que Balança o Vidro. Ali nessa experiência, alguém colocou 100 formigas negras dentro de um vidro e 100 formigas vermelhas. Um vidro mesmo, com uma tampa, colocou lá as 200 formigas. Elas estavam muito bem, elas vivem tranquilamente, estavam convivendo tranquilamente entre elas. Elas não tinham problema de cor, de raça, porque eram formigas saúvas e formigas pretas também da mesma estatura, o mesmo tamanho. Mas eles estavam vivendo e convivendo tranquilamente, não importava biotipo, nada. As formigas estavam em ordem. Então, a pessoa tampou o vidro e sacudiu o vidro. Quando a pessoa sacudiu o vidro, ao sacudir o vidro, elas ficaram enfurecidas. E as vermelhas, passaram a matar as pretas, e as pretas, as negras, passaram a matar as vermelhas, porque elas entenderam que as vermelhas entenderam que as negras eram responsáveis, e as negras entenderam que as vermelhas eram responsáveis pela sacudida no vidro. Então elas se lançaram num instinto animal. As negras passaram a eliminar as vermelhas e não lutavam com as negras. E as vermelhas foram pro tudo ou nada, também invadiram e atacaram as negras. E elas estavam se matando. Interessante que as vermelhas não guerreavam contra as vermelhas e as negras não guerreavam com as negras. Só vermelhas e negras. E esse experimento trouxe algumas situações incríveis para o nosso ensino. Elas ficaram enraivecidas porque alguma mão balançou o vidro. Então elas saíram culpando umas às outras, e ali elas tentaram acabar umas com as outras. Seria cômico se não fosse trágico o que eu vou lhe dizer. Se você parar para pensar, nossa vida é praticamente ou paralelamente iguais a das formigas. Nós ficamos enraivecidos com coisas que nos acontecem, nós culpamos pessoas que talvez não sejam os culpados, mas nós mal paramos para pensar que mão balançou o vidro.
Veja um casamento, veja um relacionamento, homem e mulher. Se você olhar na Bíblia, homem e mulher têm seus papéis bem definidos pelo Criador, amém? Homem é homem, mulher é. Mas se alguém balançar o vidro, aí o homem quer ser mulher e a mulher quer ser? Presta atenção. Tudo depende da mão que balança o vidro. Eu disse que Deus entra na história, mas o diabo também entra na história. Como assim? No livro de Jó ele entrou na história. Ele entrou na história e ali no livro de Jó a Bíblia diz que Jó era homem temente, reto, temia Deus, se desviava do mal, um dos poucos homens, e Jó foi escrito antes dos patriarcas, dizem que foi o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro que foi escrito foi o de Jó, que ele viveu ainda na época, na era dos patriarcas, antes de Abraão. Alguém disse que Jó era um dos homens mais nobres, mais justos da face da terra. Então, numa aposta, Satanás entra na fila para onde os filhos de Deus se apresentavam a Deus. Satanás está na fila, e quando ele chega na presença de Deus, Deus diz assim: de onde vens tu? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Deus disse: ah é, você está rodeando a terra, então por acaso você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal e tal. Jó falou assim: mas você acha que Jó teme ao seu nome em vão? É porque tu o protege e o abençoas de todos os lados, eu não consigo entrar. Me deixa entrar, tira-lhe a vida, toca nele e ele a blasfemará de ti na tua face. Então Deus apostou com ele. Falou assim: eis que ele está nas tuas mãos, só não toca na vida dele, pode tocar. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Quem desceu para tocar nele? O inimigo. Eu disse que Deus interfere na nossa história, mas o inimigo também. Então, chegou o inimigo, primeira coisa que ele fez, tirou todo o dinheiro, todo o investimento, acabou com as criptomoedas de Jó. Era criptocamelo, mas não é uma coisa, o camelo era cash, é ou não é? Acabou com todo o rebanho de Jó, vaca, jumento, camelo, boi, ovelha, acabou com tudo. O inimigo levou pessoas, saquearam, roubaram tudo, fala, no mesmo dia. Então Jó, de homem mais rico, no dia seguinte estava pobre. Acabou as casas de Jó, acabou os carros de Jó, acabou as fazendas, acabou tudo, todo o investimento ele perdeu. Então Jó declara: receberia eu só o bem de Deus e não receberia o mal? E a Bíblia diz: e em tudo isso Jó não pecou com a sua boca. Aí Satanás vai lá de novo, eu vou pegar a fila de novo, pegou a fila, os anjos lá, quando Deus estava: de onde vens tu? De rodear a terra e passear por ela. Você viu o meu servo Jó, você tirou tudo dele, viu que ele não me negou, ele te envergonhou. Aí Jó falou assim: pele por pele, e tudo que o homem tiver, ele dará pela sua vida. Deus disse: pode tocar nele, só não vai tirar a vida dele. E aí, gente, diz que, perdão gente, eu pulei uma parte, ele não perdeu só os bens, ele perdeu 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Jó fez um enterro de 10 filhos no mesmo dia. Tem gente que quando perde alguém na família, já entra diante de Deus e: Deus, por quê? Me explica aí, eu quero que o Senhor fale agora. Se o Senhor é homem ou se o Senhor é Deus, fala comigo agora. Por que levou meu pai? Por que levou minha mãe? Por que levou meu irmão? Por que fez isso? Por que levou a pessoa que eu amava? E ele, a mulher dele chorando, e ele falou: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jó, gostou agora, né? Lembrei. É que Jó estava me cobrando aqui, entendeu? Fala lá, fala. Já falei. Agora eu vou falar a segunda coisa, Jó.
Aí o que aconteceu? Deus falou assim para ele: pode tocar nele, você só não tira a vida dele. Só que aí o negócio pegou, porque Satanás desceu com fúria e fala assim, mexeu na história de Jó. Fala assim, balançou o vidro. Porque até então Jó só temia Deus, amava Deus, e tudo que tinha ele dava, ele achava, atribuía a Deus isso. Na concepção de Jó, era só Deus quem dava e quem tirava. Então, Satanás veio e balançou o vidro, mexeu na estrutura agora física dele. Diz que desde a planta do pé até o alto da cabeça, não tinha um lugar sem ferida, não tinha um lugar sem um câncer, não tinha um lugar sem furúnculos. A Bíblia diz que ele ficou tão esquelético que num espaço fizeram uma roda mais ou menos de 5 metros, 6 metros, puseram Jó sentado ali naquela roda. Aquela roda era um lugar onde eles fizeram um fogo, ficaram as brasas quentes e sentaram Jó ali porque não havia posição para Jó. O corpo inteiro de Jó estava em feridas, em úlceras malignas. Os olhos de Jó estavam profundos, nariz comido, boca comida, dentro da boca. E o livro de Jó narra que até o odor da boca de Jó, os amigos, 3 amigos que foram visitá-lo, não conseguiam sentir o odor que saía de dentro de Jó. Estava apodrecido em vida. E mais, quando ele fez isso com Jó, esse tempo, esse time foi de 9 meses. 9 meses doente, 9 meses fora de casa, 9 meses irreconhecível. Ele dizia que a pele se apegava ao seu osso, porque ele não tinha mais carne. Todos os músculos dele já tinham definhado. E ele parecia um morto-vivo. E a Bíblia diz que a mulher chega para ele e vê o estado do homem mais honesto que ela já conheceu, mais nobre que ela já conheceu, o homem mais justo que ela já conheceu. Ela viu a integridade desse homem com Deus, e ela diz: Jó, até quando retendes a sua integridade a Deus? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. E ele não morria. Então ele diz: olha, como fala qualquer louco, assim falas tu. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu recebi o bem, eu não receberia o mal, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou com a sua boca. E essa doença em Jó, essa sacudida do vidro, durou 9 meses. Pergunta para alguém que está do seu lado e fala assim: quanto tempo você aguenta uma situação contrária? Então eu vou te ajudar. Quanto tempo você aguenta uma vergonha que você enfrente? Uma desonra. Alguém fez um negócio com você e te roubou. Quanto tempo você aguenta ficar perto dele? Quanto tempo você aguenta ficar perto de quem te roubou sem quebrar a cara dele? Sem mandar ele para o hospital fazer um nariz novo? Diga aí, confessa. Quanto tempo as mulheres aí que têm unhas afiadíssimas, que parecem armas poderosas, conseguem ficar perto de quem te traiu, sem usar as unhas? Porque as unhas são 10 facas, de convir, né? Ei, quanto tempo? Quantos segundos? Oh, não, quanto tempo? Já pega. Como você pode? Como ousa? Então, o que a Bíblia diz? Que de tempos em tempos, fala assim comigo, alguém sacode o vidro. Fala, alguém balança o vidro. Fala assim, ó.
Tem algumas pessoas que pensam que a vida é uma Disneylândia, é onde a gente vai viver nos altos e baixos, nas montanhas russas da alegria, e vai casar, é um mar de rosas, é uma alegria, meu Deus, parece que a lua e o mel não vão acabar nunca, e a gente vai pro altar, e eu vou te amar até o fim da minha vida, você é a pessoa mais importante para mim, e tal. E quantas promessas não tem ali, não chega ao primeiro ano do casamento. E quando vem para mim, fala, mas espera aí, fui eu que fiz o seu casamento, vamos olhar de novo lá o vídeo, e vamos colocar lá, não faça isso, porque eu não sei onde eu estava com a cabeça. Falei, mas no mesmo lugar onde está agora, você já viu um cara sem cabeça? Como que você não sabe onde é que está a sua cabeça, homem? E aí, porque alguém balançou o vidro, olha, eles conseguiam conviver bem até que os problemas apareçam. Quando os problemas aparecer, alguém está mexendo, sacudindo o quê? O vidro, o seu vidro, onde você está. A sua verdadeira pessoa, a sua realidade não é quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a gente maqueia e tira selfie. Pá. Esse lado é o meu melhor lado da foto. Aí não, apaga. Vamos fazer de novo. 3 horas tirando um negócio para pôr lá e para todo mundo curtir. Uau! Eu falei, apaga porque o sol está do outro lado. Vai, vamos lá. Tem que pegar o sol. Pega o sol. Vê se o sol. E agora o meu sorriso? Vê. Tem caroço de feijão no sorriso? Não, né? Então vai, porque eu não escovei, mas ninguém sabe. Vai. Rápido. Tá. Aí você fica, né? E bota ainda um efeito na foto. Aí todo mundo fala, uau, que lugar é aquele, gente? É o meio da estrada, mas ninguém sabe. Porque só você sabe fazer essa maquiagem na selfie, é ou não é? E nós fazemos isso, e está tudo muito bem, dinheiro entrando, pessoas elogiando, saúde em dia, a família em ordem, mas de repente alguém mexe, balança o vidro. Do nada alguma coisa acontece, do nada outra coisa acontece, do nada um abismo puxa outro abismo, um erro puxa outro erro, uma luta, uma dor puxa outra dor, e daqui a pouco a sua vida está em pé de guerra. Você não sabe o que aconteceu, uma doença apareceu de repente. E aí, e não sabe que alguém está balançando o vidro. As formigas conviviam normalmente, estava tudo em ordem, até que alguém balançou o vidro. E é isso que eu quero falar com você. Quando Deus fala com homem e mulher, tem mulheres que querem ser feministas. Então fala assim, não, agora o movimento feminista vai tomar conta do mundo. A mulher não recebe mais ordem, e mulher não precisa mais de homem. Homem pra quê? Pra quê? Fala pra quê? Eu consigo fazer tudo o que o homem faz e ainda por cima não estraga o meu corpo. Eu quero ser feminista e eu vou acabar com tudo. A única coisa que nenhum movimento feminista até hoje quis é ir pra guerra. Guerra deixa o homem. Não, a gente vai querer todos os direitos iguais, menos ir pra guerra. Morrer pra quê? A vida é tão boa, é ou não é? Quando alguém balança o vidro, a mulher perde uma grande oportunidade de ser mulher. E eu vou contar um segredo de você que é mulher. Tem mulher que fala assim, eu não vou engravidar porque eu não quero acabar com o meu lindo corpinho. Meu corpo, minhas regras, não dê palpite, dá licença. Você quer engravidar você, eu não fico dando esse conselho para mim. Eu não quero. Porque esse corpo que a terra, só a terra há de comer. Ai. Olha o que eu vou falar para você. Você sabia que ser mulher é a maior oportunidade, você não sabe, mas eu vou falar, de ser o que Deus fez você, mulher, ser nesse planeta? Você é a estrutura da próxima geração. Presta atenção.
Você que não sabe, muitos de vocês que já reclamaram de ser mães e tudo mais, eu vou contar um segredo bíblico para você. É a mulher quem estrutura, firma, fortalece, educa. Quem falou aleluia? Anjo, R$1.000 para a irmã. Olha lá, saiu um monte de aleluia agora, anjo. Olha lá. Olha lá. A irmã lá que falou, fala, Deus dá. Quanto você quer? Ela não quer nada, é quanto o senhor der. Olha só, presta atenção nisso. A mulher firma, a mulher fortalece, a mulher educa, a mulher instrui, a mulher é estrutura. Porque há um ditado que diz assim: a mão que balança o berço, fala, governa o mundo. A mulher é que prepara a próxima geração. Deus entregou essa dádiva para a mulher. Um filho que cresce sem pai, ele cresce sem referencial de paternidade de Deus. Mas o que cresce sem mãe, ele cresce sem estrutura, força para aguentar a próxima etapa da vida. Deus, olha, uma mulher ela deixa de comer para dar para os filhos. É ou não é? A minha pelo menos fazia isso. Ela deixa de comprar para ela, para comprar para os filhos. Ela nunca ela é egoísta, ela deixa de vestir, olha, faz tempo que ela não compra roupa para ela, mas ela compra para os filhos. Ela deixa de muitas coisas, porque ela quer cuidar do filho, ela trabalha fora, ela não usufrui do dinheiro, ela forma um filho, o filho ou a filha não trabalham, só estudam, e a mãe rala, e vai, trabalha e ganha e paga, ela se endivida pelo filho, ela esconde do marido que o filho mesmo casado, a filha mesmo casada, está aí endividado até o pescoço, vai ser enforcado daqui a pouco, ela esconde do marido, faz uma dívida e paga a dívida da filha. Quando o marido diz, que é isso? Que rombo é esse? Que eu nunca fiz isso, está errado, eu vou brigar lá com o cartão. Vai brigar nada. Aí ela vem, bem, você gosta de eu? Vou contar um segredo para você então. Eu tive que gastar isso, mas é por uma justa causa. E assim, a mãe sofre pela ausência da filha, sofre pela ausência do filho, sofre quando a filha está casando errado, ela sabe, fala, filha do céu, onde você está amarrando o seu burro? Fala, mãe, veja, eu não encontrei até hoje, ele tem a única orelha direita desse jeito é dele, ele é diferente de todo mundo, mãe. Olha o dedão do pé dele, que coisa mais linda, parece que está virado para a lua. Ache um dedão do pé assim, mãe, sexy, não tem. E ela fala assim, filha, não é o homem certo para você. Falei, mãe, você quer atrapalhar minha felicidade? Dá só alguns anos e vocês dizem, esse ano ela volta para lá com 4, 5 filhos. Mãe, você recebe a gente de volta? Gente quem? Eu e meu time. Não deu certo, mas ela um dia avisou. Mãe faz isso, mas não é só isso, toda mãe tem da parte de Deus a missão de formar, preparar, educar a próxima geração para Deus. Quando ela não exerce sua função, ela causa tumulto, ela causa desequilíbrio na próxima geração. A próxima geração vai ser sem identidade e vai ser uma geração fraca, vai ser uma geração shopping center, uma geração consumista, mas uma geração que não rompe, que não tem força, que qualquer coisa dói. Antigamente, os homens do Velho Testamento lutavam com urso, com leão, e eles venciam e usavam o nome de Deus, e eles matavam um leão por dia. Hoje os filhos fogem de barata. Vira para alguém que está do seu lado, não fala nada, só dá uma olhada se ele foge de barata. Olha lá.
Olha aí, irmãos. Quer ver a desculpa para fugir de barata? Eu vou lhe dizer. Eu tenho nojo. Ai, que nojo. Eu fujo porque eu tenho nojo. É ou não é? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: pare de fugir de barata. Mas tem um tempo. Gente, voltando para cá, eu sei que vocês estão contando as experiências com barata, eu sei. Mas tem gente que foge de rato também. Olha aí, a galera do rato. Olha o tamanho do homem para correr de um rato. E nem corre tão rápido igual o rato. Olha só. Olha o irmão aqui também. Eu não vou contar não, hein. Eu não vou contar lá na chácara não. Em cima da mesa eu peguei. O que vocês estão com medo aí? Um monstro! Um monstro! Pastor, vai ver, tem um monstro ali. Eu fui atrás do guarda-roupa, falei, vou preparado para o monstro. Era um negocinho assim, que estava assim. Olha como ele fala, é um monstro. Olha, eu tive tanto dó daquele bichinho. Como é que eu posso matar um negócio que, né? Mas a palavra de Deus diz que antes de tomar qualquer direção na sua vida, qualquer atitude na sua vida, preste atenção na mão que está balançando o vidro. Se é Deus ou se é o inimigo. Eu vou fazer isso agora. Já que aconteceu isso, lembra? As formigas, elas ficaram preocupadas quem colocou elas lá dentro. Elas deveriam estar preocupadas quem está balançando o vidro, quem está levando elas para lá e para cá. Mas elas ficam brigando entre si. Nós também fazemos isso. Nós começamos a brigar entre nós. E eu disse uma vez para alguém que nós estávamos perdendo um jogo, era para a final do Campeonato Brasileiro. Eu disse assim, ó, gente, esse jogo não dá para nós. Nós não vamos fazer tantos gols que a gente precisa. Então é o seguinte, relaxa. Vamos perder, não vamos tomar mais gol, vamos ficar aqui. Ele falou, não, nós vamos. Eu falei, não gaste energia. Nós temos ainda mais 4 jogos para sermos campeões. Vamos preparar para o próximo. Tem gente que não tem sabedoria. Destrói o casamento agora. Por quê? Porque deu isso errado, deu aquilo outro, e os dois se pegam. Ele toma a decisão, ela toma a decisão. E nem estão pensando quem é que está balançando o vidro. Se isso vem da parte de Deus ou se vem da parte do inimigo. Eles se agridem. Eles se amavam. No tempo de promessas, de alianças, de juras de amor. Quero viver com você todos os dias da minha vida. Oh, você é o meu príncipe encantado. Eu pensei que eu esperava um príncipe a cavalo, mas veio um príncipe de carro. Você é o homem da minha vida. E 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, você é um traste, some daqui, não te suporto, não te aguento, tenho nojo de você, não toque em mim, não rela em mim. Meu Deus. Aí ela é diferente. Você é uma pombinha. Meu Deus, você é um violão, você é o meu violão. Bem, olha, a lua, será que vai chover? O que está acontecendo? Nós estávamos aqui e tem uma nuvem. Ele falou assim, a lua se escondeu por causa da sua beleza, nobre donzela. 10, 15, 20 anos depois, bem, a lua, olha, lembra? Olha lá, o que será que está acontecendo? Está vendo que vai chover, sua burra? Já era pombinha, agora é baleia, né? Os bichos aumentam. E aí, eles crescem, né? E ninguém para pensar, eles começam a se pegar, e ninguém para pensar quem está balançando o vidro. E se a gente for para a vida financeira então? Olha lá, o pessoal vira para alguém do seu lado e fala, vixe.
Se vai para a vida financeira, começa, você é culpado, por quê? Você comprou aquilo, não era para comprar, você ostentou, você quer aparecer, eu não sei o quê. Ou então, eu não saí da casa do meu pai para viver assim, eu saí da casa do meu pai para viver melhor, se é para viver desse jeito, vamos separar e tal, e o bicho está pegando. Ninguém sabe quem é que está balançando o vidro. Senhor, o que está acontecendo? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, eu estou com tanto dó de você. Fala, esse culto não serve nada para mim. Fala assim, só serve para você. Mas aí você também não deixa ela assim, nem ele assim. Dá uma boa notícia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Fala assim, eu sou um bom intercessor. Eu vou interceder por você. É isso. Quando nós entendemos, sabe, eles não se suportam mais, eles não se toleram mais, eles não se falam mais, os dois agora são estranhos. Até ontem estava grudado, ai meu Deus do céu, e se tem dinheiro, ai, você é o homem da minha vida. E se não tem dinheiro, por que eu não casei com o Tom Cruise? A irmã Antônio Cruz, o Anjo, ela quer o Antônio Cruz para ela. Olha aí. Mas por que isso acontece? Fala assim, porque nós não sabemos e nem procuramos saber quem está balançando o vidro, quem é que está entrando na nossa história. Às vezes é Deus querendo melhorar você, e às vezes é o inimigo querendo destruir você. Mas o inimigo não pode te destruir, é só um teste, vai passar, tudo vai passar. A palavra do Senhor é tão linda que se você começar a passear pela história, você vai ver o que está acontecendo na humanidade, gente. Os países, eles têm uma balança comercial, uma balança diplomática, eles convivem como co-irmãos, eles vivem juntos, até que alguém, de alguma forma, balança o vidro, e aí, um país terrorista, ele invade um país correto, limpo, e ele decapita crianças, ele assa bebês, ele violenta mulheres, ele faz reféns, ele mata as velhinhas que ainda eram do tempo do Holocausto, 98 anos, eles levam pessoas presas, eles fazem prisioneiros, eles acabam, eles fazem o terror em pessoa, e eles conseguem fazer pessoas inocentes sofrerem como nunca pensaram em sofrer nas suas vidas. Quando você vê gente como o Hamas, gente inescrupulosa que invade, é porque alguém sacudiu, balançou, e isso não foi Deus. E se for Deus, as profecias estão começando a se cumprir. Por isso que as pessoas começam a me perguntar, Rinaldo, mas por que isso aconteceu? Falo, dois fatores. Primeiro, em 1 João 5,19 diz que, fala, o mundo inteiro jaz no maligno. E o segundo é para que se cumpram as profecias do que está escrito. E para vergonha nossa, o nosso governo brasileiro não reconhece o Hamas como um terrorista. Reconhece como alguém que quer uma independência, uma pátria. Imagina se nós queremos aqui invadir a Argentina e começamos a matar as pessoas. Gente querida, eu não sei o que você faria, mas eu ouvi relato de pessoas que foram aprisionadas por Israel, que faziam parte do Hamas. Isso é público, tá? O que eu estou falando é domínio público. Eles falaram assim, nós só obedecemos, nós não queríamos fazer isso. E eles, na reportagem diziam, Alá manda vocês fazerem. Não, Alá não manda matar nem uma mosca.
E por que vocês faziam? E por que vocês fizeram isso com o povo judeu? E por que vocês nunca fizeram com o povo palestino? E eles disseram: nós fomos ensinados a odiar Israel. E eles perguntaram por quê? E eles não sabiam dizer. Só fomos ensinados a odiar. Nós temos que matar e exterminar judeus da face da terra. Israel, o Brasil, se perder uma guerra, vai ter aliados, vai estar junto, e o Brasil vai continuar sendo o Brasil, mesmo se reportando para quem o venceu na guerra. Mas continua Brasil. Se Israel perder uma guerra, Israel não existe mais. É o único povo que todos os povos, quando a mão balança o vidro, quer exterminar. Mas não é por causa de Israel, é por causa do Deus de Israel. A guerra é espiritual. Por isso que o mundo inteiro jaz aonde? A Bíblia diz em Provérbios 17:15, que o governo, esse é muito forte, ó. O que justifica o ímpio, o que o Hamas fez é o quê? Terrorismo, impiedade. O que justifica, esse governo nosso justifica isso. E o que condena o justo, tanto um como o outro, sabe o que são para Deus? Sabe o que esse governo é para Deus? Abominável. E eu não vou parar aí, vou falar mais para vocês. Provérbios 27, 21, diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Amém, gente? O homem é provado pelos louvores que recebe. Gente, eu vou ter que terminar. Eu só queria ouvir isso. Vou continuar então, mas é verdade, tem que terminar por causa do nosso horário aqui. Deixa eu tentar ser rápido aqui. O homem é provado pelos louvores que recebe. Meu Deus do céu. Você sabia que nós somos provados diante de Deus quando somos muito elogiados? Para ver se a soberba sobe. Se você quer tomar conta do ambiente, tomar conta de tudo, é a soberba que faz isso. Olhe, a palavra de Deus começa a nos ensinar. Olhe para as religiões, todas elas conseguem conviver em harmonia quando elas começam. Quando elas começam a crescer e se tornarem importantes, uma começa a atacar a outra, uma começa a perseguir, a violentar, a torturar, a expulsar, a querer tomar conta do mundo. Só no ano passado, 365 milhões de cristãos foram perseguidos, torturados, expulsos, mortos por todas as religiões da terra, segundo fonte, UOL e Portas Abertas. Só o ano passado. Só que ninguém para pensar quem é que está balançando o vidro, quem é que está direcionando as mentes, quem é que está falando isso, soprando no ouvido o que fazer. Agora, se você sair dessa situação de igreja estrutural, dessa igreja sistema, onde nós não gostamos do sistema, que ele é corrompido, vem para dentro da igreja, vem para dentro da igreja, e eu vou trazer uma revelação para você de dentro da igreja. Nós vamos encontrar, para não falar que sou eu ou você, nós vamos encontrar corações que são duros, orgulhosos, invejosos, sensíveis demais. Ninguém pode chamar sua atenção porque você já quer parar, já desanima, não dá sequência. Nós vamos achar corações irreconciliáveis. Eles preferem ir para o inferno do que pedir perdão, do que reconhecer o próprio erro. Vamos encontrar pessoas que são acusadores, faladores, são pessoas fofoqueiras. Dentro da igreja estou falando, são pessoas maledicentes, gente que fala mal, gente que insinua contra o outro, gente que planeja contra o outro, gente irretratável que não dá para tratar, ele não aceita. Estou falando de gente aqui dentro, saindo do sistema, saindo da estrutura, saindo do movimento, entrando dentro do corpo. Você vai encontrar gente que ama a si mesmo.
ninguém vale nada, ninguém presta, só eu presto, só eu gosto de mim, eu me aceito, eu sou eu, jacaré é um bicho, dizia meu pai, mas essa pessoa diz assim, eu sou eu, ninguém consegue ser como eu, e a Bíblia ainda nos ensina, são pessoas que não são tolerantes, não são perdoadores, não são discípulos de Cristo, eles são mestres de si mesmos. Estou falando dentro da igreja, olha Efésios 4, do 1 ao 3, a palavra do Senhor vem e diz assim, rogo-vos, já é uma oração o apóstolo Paulo falando, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, ele estava preso, mas a palavra de Deus estava viva, ele estava preso por amor ao Senhor, ele não desistiu, ele não desandou, ele não desviou, ele não reclamou, ele preso, ele diz, eu estou agora rogando, eu que estou preso, em nome do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha o que ele está falando, que você ande aí fora, você que pode andar porque eu estou preso, de maneira digna do Deus que te chamou. Quer ver como é essa maneira digna? Olha o que eu vou dizer, com toda humildade e mansidão, pisa na unha encravada de alguém que está do seu lado. Está andando com alguém, ele dá uma topada numa pedra de calçada e sai uma melequinha do pé. O que sai da boca dele? Glória a Deus, aleluia, meu sangue é igual de Cristo, olha, a unha saiu, o sangue desceu, é vermelho igual de Cristo, isso que é sangue, é? Alguém te dá uma fechada no trânsito, seu carro novinho, ou então você para o seu carro ali no sinal e alguém vem, seu abençoado, e aí irmão, essa foi a oportunidade que Deus nos deu para nos encontrarmos. O Senhor está falando, sabe o que? Com toda a humildade e mansidão, olha, vou falar um negócio aqui para você. Humildade é um misto de João Batista e Moisés. João Batista disse, importa que ele e que eu, meu Deus do céu, você é o Messias? Não, nem me dê essa honra, importa que ele cresça. Mas ele prega, ele está batizando mais pessoas do que você, João, você é mais velho que ele, a igreja dele está crescendo mais do que a sua. E João falou, glória a Deus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou o Cristo. E o misto é de Moisés, você vai vendo uma situação de Moisés, fala para mim, quantos aqui suportam seus filhos, independente do que eles aprontam, vai gente, quem suporta? Quantos de vocês suportariam os filhos de todo mundo aqui da igreja? Suportaria lá na sua casa? Olha, então eu vou dizer a você o que é suportar. Suportar, segundo a cosmovisão bíblica, é pessoas, quando estamos em bom momento, suportar, é suportar pessoas quando estamos em um bom momento, que é como se esse bom momento fosse traduzido desse jeito. Grava. Aguentar o peso, ser uma estrutura, tolerar, porque você é a estrutura independente do peso que coloquem sobre você. Suportar significa essa estrutura aqui, ela foi criada para X peso. E se nós multiplicarmos o peso em cima, essa estrutura, se fosse de Deus, Deus falaria assim, olha, suporte. Só que ele fala assim, suportando-vos uns aos outros em... Deixa eu perguntar aqui, de novo. Primeiro deixa eu falar das outras. Longanimidade. O que é longanimidade? Olha o que é
virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício do outro, ainda que o outro não saiba. Você já imaginou fazer o bem para alguém e alguém não sabendo e descascando o alho em você? Ser longânimo, Deus é longânimo conosco. Olha, se nós voltarmos lá para o verso 1, ele diz assim, ó: você precisa andar como alguém que é digno. Digno da vocação que você foi chamado. Você foi chamado para quê? Para ser líder, para ser pastor. Você não pode estragar, bater, judiar, destruir a ovelha que não te pertence, pastor. A ovelha pertence ao... E ainda que a ovelha não saiba que você está fazendo de tudo para que ela vá ao céu, e ela se levante contra você, você todavia é digno. É digno, é digno da vocação. Seu compromisso não é com a ovelha, seu compromisso é com o dono da ovelha. Ser longânimo é ter paciência extrema para suportar ofensas. Eu vou terminar. Ser longânimo é vagaroso em irar-se. É alguém que demora para entrar no estado de ira. Demora. O bichinho demora para se irar. E a Bíblia diz: suportando-vos uns aos outros em... Fala, aguentando o peso. Sendo a estrutura. E o cara folgando em você. Você aguentando a barra ali, e o cara e a menina folgando, e ela folgando. E então, suportando em amor é você tolerar a afronta, porque você é estrutura. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: você me suportaria? Fala, eu não suporto nem quando você queima o feijão. Queima o feijão em casa para você ver. Queima o ovo. Quem gosta de ovo mole e o outro faz ovo duro. E só tem um. Vai, você suporta? Olha só, a Bíblia diz assim, ó. Olha o que diz: suportando-vos uns aos outros em... Sendo estrutura. Olha, gente, eu estou falando para entrar dentro da igreja. Eu estava falando igreja como sistema, agora estou falando como corpo. Aqui dentro que julgamos ter a palavra de Deus, nós não conseguimos suportar uns aos outros em amor. Se não pensar como eu, se não andar como eu, se não cantar como eu, se não pregar como eu, se não se reunir como eu, se não fizer como eu, está fora. Porque eu sou o centro, não é Jesus, eu sou o centro. Mas a palavra de Deus diz ainda assim, olha o verso 3, procurando. Você sabe o que quer dizer essa palavra na cosmovisão bíblica? Procurando é alguém que todo tempo está fazendo isso aqui, ó. Procurando o quê? Olha o verso 1. Ser digno do chamado. Onde é que está? Olha o verso 2. Olha como é ser digno. Ser humilde. Ser manso. Ser longânimo. Sendo estrutura para que alguém seja salvo, ainda que esse alguém que está sendo salvo não saiba que você está carregando o peso da vida dele. Por isso que ele fala, procurando. Você vive para isso, você vive procurando, vive para melhorar. E a Bíblia diz assim, verso 3, a Bíblia diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito. Sabe por que eu faço isso e eles me rotulam como bobo da corte? Porque eu estou guardando a unidade do Espírito. Eu não estou jogando fora todo o trabalho do Espírito Santo no nosso meio.
ele levou muito tempo para conquistar um coração endurecido. O Espírito Santo levou anos investindo na vida dele, na vida dela. O Espírito Santo trabalhou demais. Eu não posso jogar fora, eu não posso estragar a unidade, eu tenho que guardar aquilo que ele fez. Não importa se ela não entende, se ele não entende, eu me anulo, ele cresce, eu diminuo e eu suporto. Imagina Moisés, Deus entregou quase 4 milhões de pessoas na mão dele, em nenhum momento ele recuou. Mas pensa comigo, se você olhar para alguém que está passando dificuldade, sendo sua família, você aguenta. Agora, se você tiver que conviver 40 anos com alguém que te levou para o deserto, eu duvido você aguentar. Porque aquele povo, pela rebeldia, pela dureza, pela desobediência, levou Moisés a viver no deserto. Você aguentaria alguém que te levou para o deserto e não deixou você sair de lá 40 anos, e Deus falou de Moisés: esse é o homem mais manso da terra. Ser manso com alguém, tudo bem, mas com quem te leva para o deserto, te leva para o sofrimento, te leva para a vergonha, te leva para a humilhação, falar mal de você, quer te apedrejar. Vai ver na Bíblia quantas vezes esse povo queria apedrejar Moisés. E a Bíblia diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a palavra de Deus diz assim, ó: no que depender de vós, fala comigo, no que depender de mim, tendes paz com todos. Romanos 12, 18, no que depende de mim. Olhem, eu falo uma coisa para vocês, eu não precisava pregar no acampamento, eu queria ver vocês pregando. Eu não tenho ciúmes, não tenho nem um pouco de ciúmes, eu quero ver vocês crescendo, porque eu tenho que cumprir o que Deus me mandou fazer, eu tenho que fazer discípulos e pessoas melhores do que eu. Se for possível, quando estiver em vós, no que depende de você, não vá para a briga, tendes paz com todos. Olha, não entristeçais. Efésios 4:30 fala o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Espera aí, como é que eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Olha o verso 31. Toda amargura está guardando aí dentro? Está até doente por ela? Toda ira, olha, é só eu lembrar dele, eu tenho vontade de matar. Eu tenho uma raiva, mas uma raiva. Toda cólera, aquilo já está enraizado, está dentro já, você deixou alojar. Toda gritaria, eu vou perguntar só para as mulheres, quem grita aqui? Nenhuma? Ô glória, quase nenhuma grita. Como é mesmo? O que está dito lá no verso 30? Não entristeçais o quê? No qual você foi selado. Sabia que nós temos uma marca de Deus? Quando os anjos descerem, eles vão saber quem vai levar, porque eles veem a marca do Todo-Poderoso em nós. É o selo do Espírito Santo de Deus. Eu vou ensinar vocês sobre o número da besta, onde o povo que vai para o inferno vai ser marcado com o 666, e o povo de Deus é selado pelo Espírito Santo de Deus. Não entristeçais quem nos selou. Como que eu entristeço? Então vai, sendo um cara amargurado, sendo uma pessoa enraivecida, irada, sendo uma pessoa colérica, eu não tenho paciência para nada, sendo uma pessoa de gritaria, que no meio da gritaria ainda blasfema, porque quando alguém grita perde o controle, é porque alguém não tem autocontrole.
E quando não se tem autocontrole, geralmente se blasfêmia. Fazem e cometem blasfêmias. E a Bíblia diz que isso entristece quem? E toda malícia. Não adianta você conviver com alguém e ser malicioso. Isso entristece o Espírito do Deus vivo. E sejam, diz ele, tiradas dentre vós, diz o Senhor. Mas olha o verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Ó, é duro, hein, pastor? É duro, hein? É que você não conhece ele. Perdoando-vos uns aos outros. Agora você vai conseguir entender. Como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Se não fosse por causa de Cristo, nenhum de nós seríamos salvos. Só somos perdoados por causa de Cristo e seu sangue derramado. Eu e você superamos em muito os pecados de Sodoma e Gomorra. Já era para termos sido exterminados da face da terra por causa de Cristo, que o sangue foi derramado e você o aceitou. Ele nos perdoou em Cristo e Ele espera que seus filhos façam a mesma coisa. Fique de pé, por favor. Eu de verdade queria pregar mais 2h30, mas eu não consigo. Você tem que ir para casa. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fala comigo, eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas o pastor pode entristecer o Espírito Santo? Claro que pode. A ovelha pode entristecer? Sim, claro que pode. É só fazer isso contra as pessoas que estão à sua volta, por quem Jesus Cristo deu a vida. Eu não consigo conviver com isso. Você não veio do barro, você veio do ouro. Naquele dia o fogo vai provar. A palavra de Deus é tão linda, maravilhosa. Nós temos que ter percepção de quem está, fala assim, balançando o vidro. Fala assim, mexendo na minha vida. E eu quero orar com você. Feche os olhos, por favor. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele nos traz lições tão profundas. Em Romanos capítulo 3, verso 10, ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Isso é para mim e para você. E o que significa isso em poucas palavras? É que você não é melhor do que a pessoa que está do seu lado. E também não é pior. Romanos 3, 23, ele diz: porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A pergunta que fica é: quem controla a sua vida? Qual mão balança o seu vidro? Qual mão entrou na sua história? Deus pelo seu Espírito ou o inimigo? Hoje a pergunta que poderia ficar como lá no profundo: qual a sua reação quando a mão balança o vidro que você vive? Qual é a sua reação? Qual a sua reação quando você é sacudido, mexido, testado em todas as áreas? Qual é a sua reação quando você é testado na área financeira? Qual é a sua reação quando você perde alguém que você amava muito e você não queria perder, e ele se foi ou ela se foi? Qual é a sua reação diante do Senhor? Qual é a sua reação na área sexual, quando você não é correspondido? Qual é a sua reação no aperto financeiro? Quando a casa cai em cima de você, quando descobrem os seus podres? Qual é a sua reação quando trazem o seu passado à tona e aquilo que você mal se lembrava, alguém joga no ventilador para te humilhar? Qual é a sua reação quando a nossa
realidade é descoberta, qual é a sua reação? Qual é a sua reação quando os pecados todos são expostos? Qual é a sua reação quando a sua fraqueza é descoberta? Quando o nosso passado ressurge? Quando Deus te diz: perdoe, perdoe, porque é a única forma de você ser perdoado por mim. Perdoe. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E essa noite eu quero que você descubra que mão balançou o seu vidro.